Vou pegar aqui de um jeito que vocês consigam ver. Eu tô um pouco distorcido aqui na trena. Olha lá, tá vendo? 1 metro certinho. 1 metro certinho. Aí você vem 1 metro aqui. 80. Um de cá, tá vendo lá? E daqui pra lá, 60. Pegar aqui. Olha lá, 60 centímetros, tá vendo? Isso aqui, a casa já vai estar todo esquadrijado. O primeiro lance é esse. A gente vai transferir essa linha lateral aqui, pega aqui pra vocês verem. Se afasta. Essa linha lateral todinha aí, ó, vai estar esquadrijada. A gente vai esquadrijar essa parte aqui. Aí com essas duas laterais esquadrijadas, a gente vai pegar com a trena daqui lá pra frente, que é a parede que tá nesse barranco mais baixo aí, a gente vai fazer o esquadro. Já já a gente volta para mostrar vocês.